E aí pessoal, tudo bem? Rogério Bonfá, de novo aqui para a Oficina do Estudante, dando mais uma diquinha para o seu vestibular. Dá uma olhada, gente, como eu já dei na primeira e na segunda dica, eu estou falando da Unicamp segunda fase, agora eu vou mais para a parte de História. Vou dar algumas dicas de assuntos mais frequentes numa segunda fase da Unicamp e vale a pena dar uma revisadinha, vale a pena retomar esse conteúdo até janeiro. Olha, entre os temas históricos mais importantes, uma coisa que eu vou bater aqui. Primeira fase não caiu nada de idade antiga na prova da Unicamp. Gente, vai estar na segunda fase. Já esperem ou uma questão de Grécia ou de Roma. Tradicionalmente de história antiga, se pede a antiguidade clássica, a antiguidade que influenciou a formação dos europeus, que na verdade, a ideia de eurocentrismo, tudo que já foi, que vocês trabalharam durante esse ano. Sobre Grécia, temas mais importantes. Diferença de Esparta e Atenas. Lembra? Oligarquia espartana. Democracia ateniense. A ideia, pessoal, de uma democracia direta, mas com bastante restrições. Não poderia participar justamente desse debate público na ágora, justamente, mulheres, metecos, que eram os estrangeiros, escravos menores de idade. E mais do que isso, essa democracia ateniense, ela era amparada pela escravidão. Enquanto os escravos trabalhavam, o cidadão com tempo livre, com ócio, poderia ir na praça pública, debater e escolher de modo direto. Então, sobre Grécia, atenção, Esparta e Atenas, sempre democracia é uma boa dica. Mais do que isso, ainda sobre Grécia Antiga, tanto, pessoal, as guerras médicas, lembra, polis gregas, uma dica fundamental, não tem um império grego, não tem um país chamado Grécia, há uma fragmentação em várias e várias polis e, pessoal, ocorre uma guerra entre as polis gregas e o inimigo externo, que eram os persas. Isso foi chamado de guerras médicas. Aonde a Unicamp pode bater de novo? A ideia de civilização versus barbárie. Os gregos se sentem civilizados por terem uma cultura grega meio semelhante entre as polis e eles menosprezam quem não era o grego. No caso, esses persas eram chamados de bárbaros. Tomem cuidado, gente. Esse é o ponto de vista grego. Esse é o ponto de vista justamente das polis. Tomem cuidado que a Unicamp, ela não quer essa ideia de etnocentrismo, essa ideia de você pegar 100% o discurso do vencedor para analisar o derrotado, para analisar os outros povos. Então, bastante atenção aí, civilização versus barbárie. Outra coisa, guerra do Peloponeso, chamado de suicídio das polis. Poli contra poli, se enfraquecem, permite uma invasão de um inimigo externo, no caso, os macedônios. Então, olha, sobre Grécia, Atenas, Esparta, democracia e oligarquia, guerras médicas, a ideia de civilização versus barbárie, muito contestada, e guerra do Peloponeso. Fora aquela cultura humanista, antropocêntrica, racionalista, que os gregos desenvolveram bastante, Platão e Aristóteles. Sobre Roma, gente, geralmente a Unicamp, quando ela pede Roma, ou ela pede a República, ou ela pede o Império. Pode cair coisas sobre escravidão, que começa a se desenvolver bastante durante o período republicano, nas conquistas republicanas no Mediterrâneo, em torno do Mediterrâneo, eles vão conquistando e vão escravizando os povos que não aceitaram a romanização. Então pode ter temas sobre escravidão. Escravidão é um tema que a Unicamp adora, muitos professores estudam relações escravistas, tanto no Brasil como fora. Outra coisa, a questão do poder do imperador, surgimento do cristianismo e a crise do Império Romano, pegando aquele eixo econômico, que deu uma dica, pessoal, meses atrás, sobre a crise do Império Romano. Dá uma olhadinha, curta lá, dá uma olhada, volta atrás, reestude com os vídeos da oficina. Olha, desde a Pax Romana, fim das conquistas, redução do número de escravos, vai gerando, pessoal, uma situação de causas e consequências. Resultado, 476 d.C., cai o Império Romano e é considerado, na visão europeia de história, justamente o fim da Idade Antiga e o início da Idade Média. Unicamp, o que ela pode exigir sobre a Idade Média? Tem pouquíssimos professores na Unicamp que trabalham em Idade Média. Muitos poucos, 1 ou 2, No caso, pessoal, sobre a Idade Média, foco em feudalismo, principalmente com o aumento de poder da Igreja Católica e a influência dela na Europa Ocidental.
E, sobretudo, eu arriscaria perguntas sobre Baixa Idade Média, cruzadas. A ideia da intolerância religiosa é bem interessante aí, não só de islâmicos contra cristãos, mas inverso nas cruzadas. Cruzadas, renascimento comercial, renascimento urbano, que leva depois ao renascimento cultural. Então, Baixa Idade Média, pessoal, onde estão surgindo os valores capitalistas e a própria burguesia, é um tema bastante requerido nas provas da Unicamp. Primeira fase já caiu, pode aparecer numa segunda fase. Vamos lá, gente, sobre Idade Moderna. Na Idade Moderna, antigo regime, Estado moderno, absolutismo, mercantilismo e sociedades de corte, pode vir bastante. Lembrando, tá? Quase não caiu ainda nos vestibulares esse ano. Tanto o processo que termina a Idade Moderna, que é a Revolução Francesa. Pode aparecer algum termo justamente de Revolução Francesa. Outra coisa, pessoal, Idade Contemporânea. Eu acho que pode cair principalmente a ideia de Primeira Guerra ou Segunda Guerra. A Segunda Guerra Mundial, ela completa, o fim dela, aniversário, que foi em 1945. Então, pode cair temas relacionados à Segunda Guerra Mundial. Ao final, pessoal, a questão da utilização de armas nucleares, ou Hiroshima e Nagasaki, ou então a ideia também, pessoal, de Segunda Guerra Mundial, de como vai ficar o mundo pós essa guerra, Guerra Fria. Dá uma olhadinha nisso, vale a pena. Aí, em relação à história do Brasil, gente, o setor da Unicamp em Brasil Colônia é muito forte. Esperem uma pergunta de colonização. Pode ter uma pergunta em relação à alimentação, lembrem da pecuária. Pode ter uma pergunta em relação a atividades econômicas, mas aqui eu acredito que pode cair. Colônia e escravidão. Como eu falei, eles estudam demais a questão da escravidão na Unicamp. Pode cair escravidão, tanto relativa ao Brasil Colônia, a importância da escravidão no açúcar, a importância da escravidão na mineração. E uma dica, a ideia de escravos de ganho, principalmente na sociedade mineradora, aumento da possibilidade de alforrias. A Unicamp adora trabalhar luta, conquista por direitos. Então, olha que interessante, pessoal, tem um professor da Unicamp chamado Sidney Chalub, ele vê brechas. Os escravos aproveitavam as brechas do sistema, que era um sistema dominado por essa elite, para fazer uma resistência. Podem ser as mínimas brechas, mas melhoram as qualidades de vida, a qualidade de vida desses escravos. Não comprem aquela falsa ideia da elite, aquela falsa ideia do proprietário de escravo, que o escravo é passivo. Aceita-se a condição de coisificação. Não, ele tem resistência, ele vai nas brechas do sistema. Então, muita atenção com essa ideia de escravidão, tanto na colônia como também no Império. Império. Primeiro reinado, autoritarismo do Pedro I, mas geralmente quando a Unicamp vem, ela pode trabalhar com o segundo reinado, temas de destaque, política interna, parlamentarismo às avessas, política externa, Guerra do Paraguai, sempre importante, política econômica, a dependência do café e as transformações causadas pelo café, inclusive a chegada de imigrantes europeus para trabalhar nas fazendas de café, e a grana, pessoal, desenvolvida pelo café, uma parte, ela vai desenvolver um certo surto industrial. Então, olha, sobre o segundo reinado, esses são os temas mais importantes para uma segunda fase da Unicamp. Uma coisa que a Unicamp quase nunca cobra, período regencial. Ainda acho, pessoal, que eles podem pedir, numa segunda fase, a revolta dos malês, aquela revolta em Salvador em 1835, de escravos de origem iorubá, iorubás no caso, islamizados, que é extremamente violenta, a maior revolta de escravos urbanas da história do Brasil. Dá uma estudadinha em malês, sempre vale a pena. Sobre república. Primeira república, coronelismo, política dos governadores, voto de cabresto. Então isso sempre a Unicamp ela contempla nas suas provas de primeira ou segunda fase. Vargas, populismo, Estado Novo, ditadura de Vargas e a construção da imagem populista e popular justamente desse presidente. Aí, gente, outros casos, regime militar é uma dica que sempre vale a pena. Dá uma retomada, olha lá, principalmente milagre econômico brasileiro, AI-5, processo de abertura lenta, gradual e segura, censura.
tudo isso é bastante interessante vocês revisarem. Direta já, redemocratização. Então, olha, vocês viram, gente, eu estou jogando vários temas importantes, tanto de história geral como história do Brasil. E a última grande dica, história da América. Gente, sobre história da América, que já foi exigido na primeira fase, na prova teste, ela pode aparecer, dá uma olhada, processo de descolonização, principalmente relacionando o que estava acontecendo com a crise do antigo regime na Europa, e também, gente, alguns temas que dificilmente caem. Revolução Mexicana. Eu acho que é algo que vale a pena dar uma olhada, é algo que poucos cursinhos trabalham, e a Unicamp, principalmente com a sua parte de América, que é bem forte, é bem influente, pode requisitar. Então, gente, mais dicas aí. O importante, disciplina agora, tranquilidade, que vai dar certo. E estamos aqui. Curta nossos vídeos, façam comentários e se inscrevam no canal. Gente, boa sorte aí, o sucesso vai ser alcançado. Obrigadão!